Olá pessoal, nessa aula a gente vai continuar a preparar nossa cena de render. A gente vai criar nesse vídeo algumas luzes que serão luzes de fog, que a gente chama, é como se fosse aquela fumacinha de bruma, ok? Então a gente vai salvar essa cena com um novo nome, vamos direto ao assunto. Aqui a gente vai pedir 03. Nessa cena a gente vai gerar uma luz aqui, que vai ser uma luz, por exemplo, cone, né, que a gente chama spotlight, tá? Então, eu vou gerar um spotlight para mostrar para vocês e a gente vai somente ver o spotlight. A gente não vai ficar preocupando muito com a iluminação dos personagens, porque esse spotlight ele não vai iluminar nada. Ele vai iluminar somente ele mesmo com fog e depois a gente faz a composição dele por cima do nosso personagem, tá? Eu acho que vai dar um resultado melhor. Vamos ver com o personagem, por exemplo, mas eu, por exemplo, agora eu vou dar um hide no nosso plano. Então eu vou gerar aqui, por exemplo, um layer para ele, que gera um layer para esse background, bg layer, save, e eu vou dar um hide nele. Então a gente tem só o personagem ali para a gente ver. A gente tem um plano de background de sombra também, eu acho que pode deixar. Vamos lá, vamos ver agora uma luz que eu vou criar que se chama Spotlight. Create Light Spotlight. Se você não tem muito conhecimento de luzes, eu aconselho você dar uma olhadinha no nosso no blog. E no blog você vai ver o nilouco.blogspot.com, que é onde vocês estão vendo esses vídeos aí. Talvez vocês encontraram o link lá. Nesses blog a gente tem alguns vídeos que vão mostrar para vocês como que usa luzes desde o básico, ok? Então tem um curso lá que se chama Curso Básico de 3D no Maya, onde vocês podem aprender um pouquinho sobre essas coisas de 3D, como a parte básica do nosso curso, que eu já presumo que a gente saiba, tá? Então aqui eu vou ligar o nosso background só para posicionar mais ou menos aqui onde é a nossa luz, tá? Ela vem daqui, só que eu vou colocar ela mais alta, porque quem vem dali é a luz mesmo, não o início do cone, tá? Eu vou colocar ela um pouco mais alta. Eu vou escalar ela aqui para a gente ver ela um pouco melhor, o ângulo que ela tá. Eu provavelmente vou criar aqui um ângulo dela de cone angle um pouco maior, porque ela vai ter que vir aqui também. Vou direcionar ela um pouquinho para cá e para cá, porque ela vai fazer um ângulo assim como se fosse essa luz que a gente está tentando imitar, ok? Mais ou menos assim. E a gente vai tratar agora os efeitos dela. Se a gente desligar, por exemplo, o background e ver como que ela está iluminando, eu vou mostrar só para vocês verem. Sem nenhuma mudança, só a luz dela dá um resultado assim, ó. Nada de nada, ok? Não funciona nada. A gente só tem ela iluminando essa região. Agora o que a gente quer prestar atenção agora é nos efeitos que a gente pode criar nela. Por exemplo, a gente pode criar um efeito de a gente poderia criar um efeito de Light Effects. Isso, Light Fog. A gente opta pelo Light Fog, e no Light Fog a gente não vai deixar branco, porque se deixar branco, olha lá o que acontece, ele fica com uma coisa como se fosse é muito difícil de ver no vídeo. Vou mudar o nosso background para preto da nossa câmera, ok? Facilita a gente ver um pouco o nosso Light Effects. Ele vai ficar somente com uma linha aqui, como se fosse uma coisa sólida, ok? Então, para tirar esse sólido que está na nossa luz, o que a gente vai aplicar é um fractal na nossa luz. Então, esse spotlight aqui, ele está com uma luz de fog, ok? E o color dele está branquinho, só branquinho. O que a gente quer é que o color dele seja, por exemplo, um fractal. E aí, com o fractal, ele mapeando um fractal, a gente pode pedir aqui um fractal ou um noise, tanto faz. Eu acho que o fractal vai dar um resultado legal, vamos testar. Se a gente fizer um render do nosso fractal, ele vai dar umas regiões onde ele fica. Essa foi a cor, não é? Eu vou pedir então fractal na nossa densidade. Eu vou dar um Ctrl Z, não, eu vou pedir densidade mesmo aqui. Vamos pedir densidade. E eu vou mapear o mesmo color e o densidade juntos. Então vamos lá no nosso Hypershade. A gente já tem aqui o nosso fractal, aqui está a nossa luz.
A nossa luz tem o nosso fog, o fog, a densidade dele, eu vou entrar com o nosso fractal. Ok? Aí os dois ficam juntos, vamos ver o que dá isso aí de resultado para a gente na hora do nosso render. Basicamente o que a gente está procurando fazer aqui é que ele tem aquelas ranhuras, como a gente viu na nossa cena, tá? Na nossa referência. Então o light fog está aqui, a gente pode pedir a nossa luz. Opa, vou pedir aqui a nossa luz. Vou tirar isso daqui para baixo, que não interessa a gente. O light fog está ali, o fractal está aqui, a luz aqui, ok? Fica fácil da gente selecionar. Então, olha, o nosso fog está aqui. O que a gente vai pedir na nossa luz agora é que o spread dele ele tem um pouquinho mais de spread e o intensity do fog um pouco maior, só para a gente começar a trabalhar o nosso fog para ver o resultado que ele dá para a gente, tá? Tá um pouco estranho ainda, né? A gente vai trabalhar o fractal para ver se o fractal tá grande ou pequeno. A gente dá um resultado um pouco diferente aqui nele para ver se ele tá a frequência. Deixa eu ver qual que a gente vai mexer. Vamos ver o que ele está fazendo. Agora a gente tem que ter um pouco mais de paciência, porque cada vez a gente vai gerar um pouquinho de render e ver o que ele está fazendo. Aqui. E a gente vai pedir, por exemplo, um pouco mais de... Vamos ver se o spot está ligado como light fog, ok. Light glow a gente não precisa. Deixa eu ver aqui esse resultado, como que ele ficou, só para ver o render onde a gente está. Acho que a gente está liso, não é isso? Vamos ver se ele está liso, a gente já vai colocar o granulado dele. O que a gente pode ver é que, se, por exemplo, eu acho que eu me esqueci de mapear aqui no Light Fog. Aqui a gente mapeou a cor e a densidade. Aqui tudo bem, mas eu acho que na luz talvez a intensidade aqui. Provavelmente a gente teria que conectar isso daqui na intensidade, no Fog Intensity, conecta o fractal também, que eu acho que aí lá na intensidade ele vai modificar aquelas linhas que a gente está procurando. Isso, olha aqui, as linhas que a gente estava procurando são essas, tá? Para gerar aquela ideia de que tem uma luz forte vindo lá da frente, ok? Então essa é a ideia. Eu acho que está bem interessante. O que a gente poderia fazer era talvez experimentar em vez do fractal 2D, a gente poderia pedir o fractal 3D. Poderia ser, por exemplo, Solid Fractal, ok? Vamos tentar o Solid Fractal, ver se ele fica mais legal para a gente. Só um teste ao invés do nosso Fractal 2D, talvez ele fique mais bonito. Vamos ver, só mais um último teste. Se a gente aplicando o 3D, não, ele não ficou muito legal não, né? Ele ficou meio gordinho assim, como se fosse bolinhas, ok? Então não era essa a nossa intenção não. Eu acho que aquele fractal 2D estava bem legal. Vou dar um Ctrl Z. A gente deixa então, antes de criar esse Solid Fractal, aqui está o nosso fractal legal. O que a gente pode fazer aqui no nosso fractal é procurar o tamanho dos grãos, por exemplo. Vamos ver, será que é o ratio que ele cria mais grãos maiores ou menores? Ou então a gente vem aqui no nosso... eu vou pedir aqui nossa textura 2D, essa aqui que foi criada, ok? Vou tirar para lá, vamos abrir um pouquinho mais de espaço aqui só para a gente ver. Vou pedir essa textura para ela ser um pouco maior. Então aqui no repete o V a gente coloca ponto... qual que a gente põe? Aqui mesmo acho que a gente pode pôr, tá? Repete o V, a gente põe ponto 3 e aqui ponto 3. Vamos ver só com ponto 3, ver o que dá. Aqui a paciência, que ele não deu pra gente muito legal. A gente pode pôr também ponto 7 e ponto 7. Que aí os grãos vão ficar maiores. Eu estou procurando alguma coisa de fazer os raios um pouco maiores, em vez de os raios muito pequenininhos. A gente tinha aqui, ó, os raios estão um pouco maiores, só que eles estão menos nítidos, tá? O que a gente precisa fazer para deixar eles mais nítidos, talvez é mudar aqui no ratio.
Vamos ver esse ratio aqui, se ele me deixa um pouco mais nítido o fractal. Ok? Imagina que o fractal que está com a ideia de que ele vai gerar para a gente esses traços. A gente guarda essa imagem aqui agora, por exemplo, e a gente vai gerar a imagem junto com o background lá de trás, para a gente ver se o nosso fractal está interessante para a gente. Porque é interessante agora a gente ver de gerar uma luz que depois pegar ela e compor na nossa cena. Tá? Ela não vai se preocupar agora com o background, porque como o artista Pedro nos deu os layers separados entre o background e o nosso layer de fog, a gente pode comparar agora os dois. Ó. Vou colocar uma imagem um pouco menor aqui, porque está grande essa janela. A gente pode comparar esse com esse outro que a gente tinha. Olha, só para a gente ver, o fog ele ainda não está bom, porque ele está com raios curtos, mas como ele vai compor por cima desses raios longos, eu acredito que ele vai dar um resultado bem legal. O que a gente pode fazer agora é uma pequena animação desse nosso fractal, para que ele entre direitinho na nossa composição. Tá? Então, olha, esse fractal a gente vai animar ele. Para animar o fractal é simples, a gente vem aqui, por exemplo, no fractal, e anima um atributo dele que se chama time, provavelmente. Vamos ver se ele tem aqui o time, frequência, não, para esse fractal aqui, cadê o nosso atributo de time? Aqui, ó, time. Ok? Então a gente tem que habilitar esse aqui, animated, tá? E o time dele a gente anima. Só para a gente ver aqui, eu vou minimizar. No primeiro frame, por exemplo, a gente marca um keyframe aqui no time igual a 0, keyframe, e no final lá no frame 200 a gente anima o time igual a 3, por exemplo. Vamos ver se o resultado fica bom, ok? Set keyframe. Se a gente desliga o nosso background para a gente ver um pouco como que está o resultado, por exemplo, se a gente renderizar esse frame, o último, a gente guarda esse frame aqui para a gente ver, ó, o último, guardou. A gente renderiza mais um, que é, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 frames anteriores. Só um minutinho, a gente já vai renderizar isso daí para ver se quando a gente passa nosso timeline, por exemplo, assim, ó, ele já dá um fractal um pouquinho mais animado, tá vendo? Tá diferente a animação do nosso fog. É isso que a gente quer. Vamos guardar isso daqui e fazer mais um último frame. 1, 2, 3, 4, 5. E ver só rapidamente se o nosso efeito de fog tá legal. Eu acho que vai funcionar super bem, porque isso a gente vai compor por cima de tudo, não vai ter nenhum problema. A gente vai aplicar um bom blur nele depois. Então, olha, eu acho que está muito legal como animação de fog. Se tiver muito intenso, a gente vai só diminuir a opacidade dele lá na hora da gente fazer a composição. E se for o caso de ficar a composição feia, a gente vem aqui e muda o ângulo desse fog. Coloca ele um pouco mais para cima, um pouco mais para lá, e a gente altera um pouco a luz, que é a luz do nosso cone angle, ok? Então, isso daí eu acho que a gente pode salvar nossa cena desse jeito. E no próximo vídeo a gente continua a parte de render do nosso personagem em 3D. Isso aí, valeu!